Criei meu website, lancei minha homepage. Com 5 gigabytes já dava pra fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage. Agora é terabyte, que não acaba mais por mais que se deseje. Que o desejo agora é garimpar nas terras das serras peladas virtuais, as criptomoedas, bitcoins e tais, novas economias, novos capitais. Se é música o desejo a se considerar, é só clicar que a loja digital já tem Anitta, Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem. Meu bem, o iTunes tem de A a Z quem você possa imaginar. Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia nova invenção, é tanto aplicativo que eu não sei mais não. WhatsApp, what's down, what's new. 1000 pratos sugestivos no novo menu. É Facebook, é FaceTime, é Google Maps. Um zigue-zague diferente, um beco, um CEP que não consta na lista do velho correio de qualquer lugar. O Waze é o nome feio, mas é o melhor meio de você chegar. Estava pensando nessa letra e na letra anterior de Pela Internet. Na versão de 10 anos atrás. Sabe o que mais me chama a atenção? A letra anterior, se você pegar algumas expressões ali, juntar, contatar, usar a rede para fazer um debate. E se você pegar a letra nova, ela tem muitas coisas que a gente nem imaginava, muitos recursos que a gente nem imaginava, mas ao mesmo tempo, Gil, desapareceram alguns verbos de inclusão. É como se, assim, eu fico pensando, você acha que, assim, o sonho de aproximação daquela internet, de alguma maneira, acabou, se modificou? Por que uma espécie de mal-querer, você que usou essa expressão, prevaleceu nas redes? Talvez por causa da pulverização, da ultra-individualização que a rede provocou, autorizando, digamos assim, as autonomias individuais no sentido mais amplo. Uma outra coisa que a rede fez foi também pulverizar também as identidades, do ponto de vista mesmo de como elas se apresentam. Ao mesmo tempo que você está mais exposto, a possibilidade de se esconder também aumentou. É isso que eu estou dizendo. Aumentou. Quanto mais exposto, mais exposição, mais no front da guerra total você está, mas ao mesmo tempo mais recuado. Quanto a essa disseminação ampla da maledicência e etc., isso aí já é, para mim, mais anedótico mesmo. Fica mais na piada humana. Não te abala, não te... Não. Sai no sistema. As pessoas não são reais, propriamente. Elas estão distanciadas, elas estão muito longe. E às vezes elas não são reais mesmo. Às vezes elas não são reais mesmo. Elas são nomes falsos, enfim... Elas são despersonalizadas no sentido humano da palavra. Elas são respostas a estímulos das máquinas, né? Do telefone, do iPad, do jogo eletrônico que se estabelece ali. Quer dizer, há uma escravização e uma sujeição, muitas vezes não percebida, ou quase nunca percebida pelos grandes... Enfim, por essa soma enorme de usuários e tal, que fazem deles um número. No meio de tantos. No meio de tantos. Uma coisa que eu estava ouvindo você tocar e uma coisa que me chama a atenção é como algumas coisas se ligam. Talvez algumas pessoas não lembrem, mas quando Pela Internet 1
foi lançada, ela foi a primeira música lançada, que teve o seu lançamento ao vivo feito pela internet no Brasil. No Brasil. E a letra original remetia de maneira muito explícita, reproduzindo alguns versos, inclusive, pelo telefone. Que veio 80 anos antes de pela internet. Provocar uma revolução. E assim como pela internet fez a sua inovação, foi o primeiro samba gravado no Brasil e tal. E daí eu fico pensando, tudo isso que a gente está conversando passa pelo telefone. Ele passa por outros aparelhos também, mas talvez nenhum outro dispositivo, Gil, como o telefone, tenha mudado de propósito e de significado tanto ao longo desse tempo. 100 anos. E daí, quando eu lembro da letra de Pela Internet 1, uma curiosidade que eu sempre tive foi em que medida você cita aquela letra mais para fazer uma ponte histórica ou se aquela música teve um significado especial para você. As suas memórias remotas sobre o telefone, sobre falar de perto e ouvir de longe. Acho que tudo isso. Primeiro, sem dúvida alguma, a relação não é histórica com, enfim, por ser uma nova tecnologia que substituía aquela outra ou que dava seguimento ao significado, a internet como, enfim, um novo significado da telefonia, uma nova fase da telefonia. Mas também porque o telefone era uma peça extraordinária na vida, né, na vida de todos nós. A minha casa só foi ter telefone, o rádio veio antes, né, depois é que veio o telefone, veio o rádio, depois veio a geladeira, depois veio... Nessa ordem. Nessa ordem, depois o telefone. E então acho que tem as duas coisas ali. Pelo telefone foi uma música que anunciou uma proposta revolucionária nas comunicações humanas. E como a internet agora, não é? De novo, né, num outro patamar. E a coisa afetiva do telefone como um objeto de culto. Isso, e que hoje virou um prolongamento da pessoa. Daí que eu tinha vontade de saber como é que é o teu convívio hoje com o telefone. E especialmente se você ainda fala ao telefone, Gil, porque uma coisa que me impressiona muito é que desse sentido original do falar ao telefone é o que se perdeu. Porque se você pensar, tem até uma diferença. As pessoas falam muito no telefone. Você vê ali a pessoa gravando a mensagem, a conversa virou quase uma sucessão de mensagens. Mas falar ao telefone, as pessoas praticamente não falam mais. Lá em casa toca o telefone para mim muito raramente, o telefone fixo da casa. Porque também a própria casa já tem seu celular, que fica na cozinha, as meninas atendem, as pessoas atendem, enfim. O telefone fixo é usado, às vezes, já até como meio seletivo, como instrumentos da seletividade. Só telefonam para mim, no telefone fixo, tais e tais pessoas. Tais pessoas, em tais e tais ocasiões especiais, quando alguém quer me ligar da Europa para fazer uma entrevista e o telefone fixo ainda é mais seguro, mais robusto do ponto de vista técnico. Mas o teu convívio com o celular? Com o celular, eu ia dizer, o celular, na verdade, com essa amplitude de funções, de usos e etc., é uma coisa muito nova na minha vida. Eles foram incorporando uma quantidade tão grande, não é? Essas todas que você menciona aí na música. Todas essas e que eu já não tenho tempo. Porque uma das questões básicas deflagrada pela internet e todos esses gadgets, todos esses bichinhos, esses aparelhinhos, é a questão da economia do tempo, né? Que é o grande campo de estudo hoje, basicamente, né? Da sociologia nova ligada a tudo isso, quer dizer, a economia do tempo e a transformação do trabalho. Aparelhos e técnicas que foram criadas para lhe poupar tempo,
digamos assim, aceleraram a possibilidade de uso, enfim, a fala, a comunicação é mais rápida e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a fixação das pessoas em relação a essa quantidade enorme de possibilidades e a esses usos variados é uma fixação tão grande que como eu falei, uma sujeição e uma servidão novas que se instalaram ali. Esse assunto do tempo, Gil, ele me leva para um que me parece correlato e que eu tinha muita vontade de discutir com você, que é o assunto do capturar a atenção. De uma certa maneira, você passou boa parte da sua vida nesse ramo de capturar a atenção das pessoas. Através da música, como publicitário, como artista, como agente público nas funções que você exerceu. Então, esse assunto da atenção me impressiona muito, porque em que medida você acha que, assim, numa era de hiperinformação, o mundo está, ao mesmo tempo, mais desatento até por esses fenômenos que você estava descrevendo, da pessoa, na verdade, ser consumida por uma tecnologia, em tese, criada para facilitar a vida dela? Esse campo se configura hoje, do ponto de vista de significado, como o campo da economia da atenção. É assim que eles estão chamando essa coisa toda. Então, uma economia onde você dedica essa atenção cada vez de forma mais pulverizada em relação a uma quantidade cada vez maior de atratores da sua atenção, a atenção propriamente, no sentido clássico, no sentido convencional, no sentido daquilo que a gente sempre chamou de prestar atenção em alguma coisa, sim, isso fica sacrificado. A sua atenção para outras coisas, para a reflexão propriamente dita, para a meditação, para a contemplação do mundo, com essa capacidade distanciada que a contemplação permite ao homem, essa capacitação do homem, do conhecimento a partir dessa atenção centrada, dessa atenção. Isso fica... Porque é uma quantidade enorme de desatenções a qual você tem que atender. Uma sequência de desatenções. Uma sequência de desatenções a que você tem que atender. Se você não tomar cuidado. Então, é a atenção da desatenção. Da desatenção, da atenção, da desatenção, da atenção. Então, é um sequencial novo, muito louco, muito maluco, que está, inclusive, possivelmente transformando as qualidades neurais, não é? Eu fico ouvindo você falar do que você descarta, do que você presta atenção. Você se considera uma pessoa concentrada a despeito dos estímulos todos? Posso ser, sim. Porque de uma certa forma, desenvolvi algumas técnicas para isso. Me dediquei um pouco a trabalhar, enfim, condições e situações que propiciam concentração. Yoga, meditação, não é? Eu escrevi uma música agora há pouco para Roberta Sá, que entre os vários versos dela, de repente diz assim: brincando o carnaval, literalmente, ou brincando ou pulando e caindo bem sentada, em posição de lótus na calçada, a multidão passando alegremente. A ideia é essa. A ideia é essa capacidade de se concentrar no meio do extremo ruído, do extremo barulho, da extrema desatenção, ou da extrema tentação a ser capturado por outras coisas, enfim. O carnaval.
que é a tua dieta informativa hoje, Gil? Ela é muito diferente do que foi no passado? Ou você continua lendo as mesmas coisas, das mesmas fontes? Eu basicamente, eu gosto de ler jornal impresso, continuo lendo jornal impresso. Eu gosto do jornal televisivo. Eu vejo muito jornal na televisão, vejo você todo dia. Se você gosta de jornal, Gil, eu trouxe uma coisa aqui que eu garimpei e que você não vai acreditar que eu achei, nem eu mesma acreditei. Finalzinho de 1986, essa repórter foca da Folha de São Paulo aqui sou eu, e esse daqui é você, e onde na Folha de São Paulo. Estávamos em São Paulo. Secretário Gil já quer ser prefeito de Salvador. Chegou o seu... Exatamente. Seu ápice. E essa história, ela é sensacional pelo seguinte. A Folha... Você estava em São Paulo, num determinado fim de semana, era final de 1986, você estava para assumir a função na Prefeitura de Salvador, a presidência da Fundação, que àquela altura era a Secretaria de Cultura de Salvador. Da Prefeitura de Salvador, o jornal me escalou para ir lá entrevistar você. E eu me lembro que o editor tinha na cabeça muito uma coisa sobre a possibilidade de você vir a ser candidato a prefeito. A prefeitura, porque era um pouco o plano geral daquela turma. Isso. Não é? Do prefeito, dos auxiliares, alguns que eram amigos meus, Exato. Pessoas próximas. Era um grupo. Era um grupo. Tinha todo um grupo. Mas aí teve a política toda, né? A política entrou no meio. Mas a coisa... real política. A real política entrou no meio. Tá no meio, aí não Aí dá. complicou muito. Aí não dá. Mas antes de te perguntar mais sobre essa experiência, eu me lembro do seguinte, você falou muito sobre a questão da secretaria e só num trecho ali da entrevista você fala que aquilo poderia evoluir para uma candidatura sua. Aí eu volto para a redação e o editor não quis saber de outra. O título da matéria era Secretário Gil já quer ser prefeito de Salvador. Vocês e uma outra memória que eu tenho... Vocês não perdem a oportunidade. Muito bem, mas daí, 2, 3 meses depois, eu entrevistei você novamente a propósito de um show que você estava fazendo em São Paulo. Cheguei na entrevista meio constrangida, porque eu falei, ele deve estar bravo com aquele título ainda, e você só virou para mim e falou assim, não, eu sei que aquilo não foi coisa sua, aquilo foi coisa do poder editorial. Do poder editorial. E daí, Gil, à luz de toda essa revolução que nós estamos falando aqui, eu queria te perguntar, onde é que você acha que foi parar o poder editorial? Porque o poder editorial está um pouco avariado, não está, não? Depende. Ele está um pouco avariado nessa coisa do meio que ele contou sempre para ser o veículo, o lugar, a página da coisa editorial. Esse mundo foi estilhaçado, espicaçado, porque veio toda essa outra coisa, né? Os blogs e os indivíduos propriamente sem blog. Exato. Sem mediação. Sem mediação nenhuma. Ao mesmo tempo, os grandes veículos, aqueles que, por história, por permanência, por força econômica e etc., por prestígio e tal, conseguiram se manter como grandes jornais, vamos dizer assim. Esses continuam tendo o seu espaço editorial garantido, suas páginas, enfim, e que se esparrama para o resto do jornal, através disso, através do modo como dão espaço para as colunas, como dão espaço para as opiniões dos articulistas, e etc, etc, etc. Quando você fala das colunas e da opinião, eu volto um pouco para a questão das fake news e essa discussão está tão posta que, não sei se você já reparou, mas já começaram a aparecer nos veículos, em organizações, e quem se preocupa com isso, até umas bulas aí sobre como é que você identifica uma notícia falsa, como é que você se protege de uma notícia falsa. E outro dia eu estava lendo uma dessas bulas aí, organizada por uma ONG, e fiquei muito impressionada porque a primeira recomendação não era nem assim uma recomendação prática, assim, no sentido de você
tentar checar qual é a fonte, ver quem está difundindo aquilo, mas era uma recomendação quase filosófica que eu achei muito interessante. Como era? Dizia o seguinte: desconfie especialmente da informação com a qual você concorda, com a qual você se identifica. Porque é justamente no reforço das suas convicções, no reforço dos seus preconceitos, que o algoritmo opera. Essa é uma das questões hoje. Uma questão que o Facebook está enfrentando agora, por causa dessa... O vazamento... Não, na verdade, da utilização dos dados de milhões e milhões de pessoas. 80 e tantos milhões de pessoas e tal. Que foi uma utilização feita com que propósito? Ou a partir de que premissa? A partir da premissa de que, se você tem uma reunião significativa de dados sobre uma pessoa, você pode, enfim, entrar no campo da compatibilização dessa pessoa com o mundo. Quer dizer, aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. Você conhece aquilo que ela precisa, você suficiente para operar ali. Essa recomendação que você fez, que você viu aí, para combater ou para evitar os fake news, é bem nesse sentido. Estou te ouvindo falar e estou lembrando que a gente está conversando em 2018. 2018 é o cinquentenário de 68, e o cinquentenário de 68 é o cinquentenário de tanta coisa. Tanta coisa. O ano que tanta coisa que a gente vai puxando. Nunca. Mas, curiosamente, por causa da nossa conversa aqui, o cinquentenário que me veio à cabeça é o do 2001, Odisseia no Espaço. Que tem muito a ver com uma série de coisas que a gente está conversando aqui. Você gosta do filme? Adoro. Ele te disse alguma coisa? Ele é importante na tua formação? Você gosta? Muitíssimo, muitíssimo. Tudo isso que eu estou falando agora, é Hall, não é o nome dele? É, Hall, o computador. Hall, o nome dele. É isso tudo que a gente está falando. Ali num momento em que ainda era permitido, digamos assim, desligar a tomada. Essa é uma diferença... É uma diferença... essencial. Essencial desses 50 anos depois. Quer dizer, o mundo da inteligência artificial e todos os seus processadores, todas as suas máquinas e etc, estão ganhando cada vez mais autonomia, de modo a me fazer entender que aquela cena onde o astronauta se vê finalmente, não é? É a única solução possível para aquela situação. Para aquela situação, ele tem que desligar o bichinho que vai botar ele. Não creio que isso seja mais possível. Agora é mesmo convivência plena e definitiva com as máquinas. É o que vem por aí. Ali, aquela cena, a solução ali seria uma outra qualquer, seria um diálogo. Seria mesmo a permanência, a insistência no diálogo. E ali, numa cena como aquela, ele poderia discutir mais, ali se tornaria político. A máquina se tornaria um ente político, definitivamente. E ele, portanto, tinha que... Seria obrigado a discutir com ele. Os porquês entrariam na questão. Por que, Rock, você está querendo fazer isso com a gente? E se eu lhe oferecer tal opção, tal alternativa? O que é que você acha disso? Vamos lá. Por que é que você quer assumir de nós humanos essa dimensão selvagem? Essa animalidade selvagem? Por quê? Por que é que você não quer ser um ente civilizado? Você quer começar lá do começo, Hall? Você quer ser o computador, a máquina que quer regredir para começar lá no começo, onde nós, espécie humana, começamos? Onde começa o filme, aliás. Então, esse filme me ensinou tudo isso. E do que você está me falando, fica uma expressão que é a expressão insistência no diálogo. Porque isso, de alguma maneira, me remete para o começo da nossa conversa,
e para a questão do mal-querer nas redes e para a questão da disseminação do ódio. E, de alguma maneira, me fica que, de tantas coisas que você está falando, essa crença na insistência do diálogo é uma coisa importante para você. Faz sentido isso? Ah, sim, sem dúvida. O justo meio está na igual possibilidade dos extremos. E então só é possível ser extremado, ou pelo menos só é desejável fugir dessa capacidade de que os extremos estejam ambos instalados. Você só pode fugir disso com a adoção dessa noção de dialógica entre os extremos, e que os extremos conversam, ou devem conversar, ou são obrigados a conversar. Não tem outra forma de fazer com que os dois lados caminhem para um justo meio. Tá aí um bom resumo. Obrigado, querida. Eu é que agradeço demais, E você Gil. acabou me entrevistando, né? Se você fizer pergunta, eu respondo, mas é vício de jornalista. Vício profissional. Jornalista faz pergunta. Adorei. Como? Achei ótimo. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.